Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, do versículo 1, diz o seguinte: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram a abundância de alegria. E a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Eu vou repetir o versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Irmãos, vou fazer uma pergunta para vocês. Você hoje pôde escolher a roupa que está usando aí no seu armário? Você escolheu no armário a roupa que você está usando? Ou você talvez não pôde escolher? É a única que você tem. Eu, por exemplo, tenho o costume. Às vezes não consigo, porque a vida é corrida, mas eu gosto de escolher a roupa no dia anterior. Dia anterior já, vou usar essa aqui amanhã. Vou usar essa calça amanhã, esse sapato. Eu vou assim amanhã. Às vezes até muda, mas eu já faço esse planejamento. Eu posso escolher. Você, por exemplo, pôde escolher a forma pela qual você veio para a igreja? Não, eu vou de Uber, de 99, de táxi. Eu vou andando mesmo, pastor, moro perto. Ih, está chovendo, então eu vou de carro. Você pôde escolher? Você pôde escolher talvez o que comer hoje no café da manhã, se você teve. Talvez você está em jejum. Mas pensa nas suas refeições do dia a dia, você pode escolher. Não, hoje eu vou comer ovo. Adoro um ovo. Ovinho mexido assim, eu gosto mesmo. Olha, eu gosto de comer um bifezinho. Hoje eu vou comer um bife de frango. Hoje eu vou comer uma massa. Você pode escolher sobre essas coisas? Sobre coisas básicas do dia a dia, coisas necessárias. Só que, infelizmente, não é todo mundo que tem essa oportunidade. Infelizmente, há muitas pessoas que não têm o que escolher, não tem muitas opções. Há muitas pessoas que, na verdade, comem o que der para comer. O que dá para comer hoje é isso. Amém, e vamos ficar felizes por isso. Há muitas pessoas que talvez tenham um calçado só, e ele vai usar esse calçado até ficar ruim para tentar comprar um outro. Infelizmente, no Brasil, no Rio de Janeiro, talvez lá no seu condomínio, o seu vizinho viva essa realidade. Ele é uma pessoa que talvez não possa muito escolher, ou não tenha essa oportunidade de escolha. Às vezes nós olhamos para o lado da pobreza material, falta de recurso, comida, mas há também uma outra pobreza, uma pobreza espiritual, emocional. Há pessoas talvez que estão tão solitárias, depressivas, talvez com a conta bancária cheia, mas estão pobres espiritualmente ou emocionalmente, psicologicamente destruídas, pessoas que estão na miséria,
muito bem vestidas, comendo muito bem, morando muito bem, mas o casamento já foi. O marido e a mulher já não se falam mais, os filhos não estão nem aí. A pessoa talvez não tenha alegria mais de viver, pensa só na morte. Está totalmente numa miséria existencial, pobreza. Há pessoas que não estão podendo escolher, por exemplo, olha, hoje eu vou sair com os filhos, hoje eu vou ver um bom filme com meu esposo, hoje eu vou ter um bom papo com a minha família, não porque não tenha dinheiro, não porque não tenha família, mas porque não tem condições de ter mais uma relação saudável com a família. Há pessoas talvez que tenham dinheiro, tenham família, mas não tenham saúde. Dariam tudo para poder caminhar ali no calçadão da praia, mas não podem sair de um leito de hospital. Pobres na área da saúde. Há várias áreas onde nós encontramos pessoas que choram por não poderem escolher. Vocês viram aí recentemente, estamos na época da Copa, hoje, por exemplo, é a final da Copa. Sei que você queria que o Brasil estivesse na final, eu também queria. Estava aí planejando a gente ver a final da Copa no telão da igreja. Olha isso, que ia ser legal. Mas nós não vamos ver, não. Mas você viu aí recentemente o jogador, por exemplo, o Cristiano Ronaldo? Eu queria muito que ele ganhasse a Copa, eu gosto dele. E ele perdeu e chorou copiosamente, como uma criança. Um choro verdadeiro, de tristeza, porque não alcançou um sonho. Só que esse mesmo jogador, ele recebeu uma proposta de ganhar mais de 1 bilhão por ano para jogar futebol. Você está entendendo? Eu não sei nem, meu irmão, não consigo nem mensurar ter 1 bilhão sei lá, que seja, eu sei que não é de reais, né, que ele ganhou outra moeda, mas se fosse 1 bilhão de reais na minha conta, eu não sei nem mensurar o que é isso. E esse jogador vai ganhar em um ano muito mais que 1 bilhão de reais. Mas em um jogo de uma Copa do Mundo, o mundo todo vendo, esse jogador chora copiosamente de tristeza, de dor no coração, porque não conseguiu alcançar o seu sonho. E a gente precisa entender que há muitas situações onde pessoas sofrem, estão desesperadas, tristes, porque dinheiro nenhum no mundo, ou posse nenhuma no mundo, vai fazer com que essas pessoas alcancem os seus sonhos. Há sonhos que se foram, que não podem mais ser realizados, e não há nada que a gente possa fazer, nenhum dinheiro no mundo que venha pagar ou comprar a realização, às vezes, de um sonho. E aí, nós precisamos entender que essas situações requerem a nossa generosidade. Por isso, o tema da palavra de hoje é esse: nós precisamos ser generosos. Eu e você precisamos de generosidade. Generosidade é um atendimento da necessidade de alguém, que por muitas vezes é um dinheiro, é um recurso, é muito comum. Uma comida, uma conta de luz que não está paga, um remédio que a pessoa não consegue comprar, mas em muitas outras vezes é um abraço, é um ombro para uma pessoa chorar, é uma companhia só para ter um outro corpo ali, né, presente. Olha, eu estou aqui contigo, vamos ficar em silêncio. É apenas uma palavra assim: eu te entendo, eu sei que você passa, estou contigo, qualquer coisa você liga para mim, eu venho na hora. Generosidade é a gente olhar para as pessoas e perceber: olha, você precisa de alguma coisa, né? Eu estou aqui para te ajudar. Generosidade envolve esse entendimento maior e olhar nos olhos das pessoas e conseguir ver através dos olhos o real sentimento que as pessoas estão passando ou estão tendo. Há um vídeo muito interessante de um rapaz que ele passa de carro e vê um cachorrinho abandonado. Aí ele volta, dá a volta, faz uma logística tremenda com o seu carro, volta e pega o cachorrinho. E aí o vídeo mostra que ele vai dar um nome a uma cadela, dá o nome de Vitória para a cadela. Agora é a cadela Vitória. E certa vez ele fala assim no vídeo: olha,
Eu não sei se eu salvei a Vitória ou se a Vitória me salvou. Porque eu estou muito feliz de estar aqui com a Vitória, estou muito feliz de ter realizado isso. Para mim foi algo tremendo. Eu estou feliz. Em outras palavras, ele falou assim, eu fui generoso a quem talvez nem importasse para mim, importasse para ninguém. É um cachorro, é um animal. Mas eu consegui ser generoso. E isso resgatou em mim essa essência de generosidade. Aí você pode falar assim, pastor, mas há muitos cachorros abandonados aí. Eu não vou conseguir resolver o problema desses cachorros todos. Há muita gente com fome, há muita gente triste, há muita gente com muitos problemas. Eu não vou conseguir resolver o problema de todas as pessoas. Mas esse homem pode dizer o seguinte, de todo mundo, de todos os cachorros eu não consegui não, mas da Vitória eu consegui. O problema da Vitória eu consegui resolver. E talvez você não consiga, como não vai conseguir mesmo resolver o problema do mundo. Só Jesus resolve o problema do mundo, que é pecado. Mas você pode resolver o problema de alguém que mora do seu lado. Você pode resolver o problema de alguém da sua família. Você pode chegar para alguém, para uma pessoa e falar assim, olha, eu posso resolver o seu problema. Eu posso ser generoso com você. Mas sabe qual é o problema? Às vezes, é que a gente tem essa fala, e a gente externa isso, sabe? Não, quem dera se eu pudesse resolver o problema do mundo. Mas às vezes é uma grande mentira, porque você sabe que você não pode resolver o problema do mundo, e você acaba não resolvendo o problema de ninguém. Você acaba não sendo relevante na vida de ninguém. A nossa igreja, por exemplo, tem o entendimento que todos nós podemos ser pastores. Você pode ser um pastor, uma pastora. Como? Cuida de uma pessoa. Cuida de alguém. Se dedica a todo dia orar por essa pessoa. A mandar um recado para ela, falar assim, ei fulano, estou com você, estou orando por você. Aqui, conta comigo. Fulano, ó, qualquer coisa, estou aqui para você pedir minha ajuda. Vamos nos encontrar para a gente conversar. Quero compartilhar uma palavra com você. Ó, estou percebendo que o seu casamento está indo assim, assado. E eu estou orando por você. Isso é pastorear. Você pode fazer isso com alguém. Você pode ser generoso com alguém, mudar a vida de alguém. Talvez você não consiga pastorear 100, 500 pessoas, 10 mil pessoas, não seja seu chamado esse. Mas de uma pessoa você pode cuidar. Você pode realmente entender que a generosidade é possível para você e você se dedicar a resolver o problema de uma pessoa. E assim, mudarmos o mundo, cada um fazendo a sua parte. Essa semana eu saí daqui da igreja em um dia e se o pessoal me visse ali é porque estava escuro. Eu saí andando ali na calçada do Zona Sul, eu olhei para a direita e eu comecei a impor as mãos pelas pessoas e orar por elas. De repente ninguém me viu fazendo isso, mas eu fiquei assim, Deus, quanta gente perdida, quanta gente fazendo coisas horríveis. E eu quero me importar com essas pessoas. Talvez você está aqui vendo uma cadeira aí vazia. Talvez seja porque você não se importa com as pessoas como deveria se importar. Se você se importasse mais, se nós nos importássemos mais, você ia lutar para trazer alguém aqui semana que vem. Você ia se esforçar. Ah, pastor, vou convidar uma pessoa, e se ela disser não, convida umas 30. Não é assim que vendedor faz? Nós não estamos vendendo nada, nós estamos oferecendo a melhor coisa do mundo, Jesus. Se vendedor consegue convencer você a comprar uma coisa que você não precisa, que é caro, por que você não pode, através do Espírito Santo de Deus, convencer alguém a se render a Jesus? Nós precisamos pensar sobre isso. Há muitas pessoas se perdendo, há muitas pessoas sofrendo. Será que nós estamos realmente tendo um coração generoso para ir a essas pessoas e falar assim, olha, tem uma resposta para a sua vida, Jesus. Eu posso caminhar com você. O que adianta você estar num bar aí até 4, 5 horas da manhã, numa felicidade inútil, mentirosa, você chega em casa, é a solidão que você vive, com um vazio. Tem uma coisa que pode te preencher por completo, Jesus. Isso mostra a nossa generosidade.
nosso entendimento assim, olha, eu tenho algo poderoso demais, Jesus, Ele me salvou, eu preciso compartilhar com as pessoas. E qual era o contexto aqui desses versículos que eu li? Nesse período aqui, esse mesmo texto é relatado em Atos 11. Lá o profeta Ágabo, ele vai dizer o seguinte, que havia uma grande fome chegando na região ali da Judéia. Uma grande fome. Fome, você sabe que é algo muito complicado. E essa época aí, quem estava governando era o imperador Cláudio. Cláudio foi substituído por Nero. Você lembra quem foi Nero? Tacou fogo em Roma. Nero foi complicado demais, né? Mas antes de Nero tinha esse imperador Cláudio. E esse imperador Cláudio era o imperador da época dessa terrível fome que aconteceu. Só que o imperador Cláudio, o que ele fez? Ele expulsou todos os cristãos de Roma. E aí os cristãos foram para a área da Judéia, estava acontecendo essa grande fome. Qual era o resultado disso? Qual foi o resultado? Pobreza, escassez. Os cristãos, a igreja ali, os cristãos da Judéia estavam numa necessidade muito grande, passando fome. Uma realidade de tremenda necessidade. Voltaram para sua terra sem emprego, sem plantações, sem suas casas edificadas, passando necessidade, com muita fome, e ainda numa realidade de fome existencial na área toda. Essa era a realidade desse contexto. E Paulo ele foi instruído, lá Gálatas fala isso, ele falou o seguinte, olha, ele é instruído o seguinte, pregue o evangelho, compartilhe a mensagem de Cristo, ame as pessoas, apresente Jesus às pessoas, mas não se esqueça dos pobres. Pregue, ame, caminhe junto. As pessoas têm que aceitar Jesus, porque senão elas não vão viver eternamente com o Senhor. Mas você não pode se esquecer dos pobres não, porque os pobres, eles têm necessidade. Então, as igrejas da Macedônia, como Paulo fala aqui, elas se uniram para ajudar esses irmãos da Judéia. Só que é o seguinte, as igrejas da Macedônia eram igrejas pobres também. Eram igrejas que não tinham recursos. Eram igrejas que também estavam com as suas lutas, suas tribulações na área financeira. E aí, Paulo fala aqui para os coríntios, aqui, ô vocês de Corinto, olha o que as igrejas da Macedônia fizeram. Eles se juntaram, eles se uniram, eles são pobres, eles têm necessidade, e eles deram uma boa oferta para ajudar o pessoal da Judéia. E aí, é como se Paulo estivesse falando assim para Corinto, vocês não vão se mancar não? Vocês não vão ajudar também não? Vocês aí não vão também botar a mão no bolso de vocês, se unirem e mandar uma boa oferta para a Judéia também não? Que vergonha! Uma igreja pobre da Macedônia se une, dá uma oferta generosa, e vocês aí não vão se mexer. Por que Paulo fala isso? Porque Corinto era uma cidade abastada. Corinto era uma cidade boa, era uma cidade com uma boa estrutura. Eles não tinham necessidade como essa igreja da Judéia tinha. Só que eles mesmos não estavam se mexendo como as igrejas pobres estavam se mexendo para ajudar os seus irmãos. E por isso Paulo fala assim, olha, vocês não estão vendo o exemplo da igreja da Macedônia? Eles se uniram para ofertar porque eles viram a necessidade dos seus irmãos. Por que vocês não estão se mexendo? Talvez Paulo está falando assim, está faltando generosidade no coração de vocês. Vocês estão bem, vocês estão comendo. Lembra como eu perguntei no início? Vocês estão podendo escolher coisas. Mas há um povo que não tem nem o que escolher ou nem o que comer, porque eles estão passando fome. E aí Paulo fala o seguinte para eles, olha, interessante que vocês antes, lá em 1 Coríntios, vocês tinham bolado um plano junto com a gente. Vocês bolaram um plano de ofertar, mas não cumpriram. Vocês se posicionaram, não, vamos sim, vamos ajudar, os irmãos estavam lá, mas vocês não cumpriram. Vocês entraram, disseram que iam ofertar, deram sua palavra, mas não cumpriram. E aí Paulo chama a atenção dos coríntios. Esse é o contexto desse texto. Essa é a realidade da igreja nesse momento. O interessante é que nos versículos lá de Corinto, quando a gente lê,
diz assim, Paulo fala assim, ó, no primeiro dia da semana, eles deveriam juntar essa oferta. Por que ele fala no primeiro dia da semana? Porque depois da ressurreição de Cristo, os cristãos passaram a se reunir no primeiro dia da semana, no culto. E aí Paulo fala assim, ó, quando vocês estiverem no culto da igreja, juntem a oferta para levar lá para o povo que está passando necessidade. Por quê? Havia um entendimento que a oferta era dada no momento do culto mesmo. Havia um entendimento que não haveria culto sem oferta. Havia um entendimento que quando as pessoas se uniam para adorar ao Senhor, era o momento também de ofertar. Por isso que Paulo fala assim, lembra que vocês se reúnem no primeiro dia, que é o culto de vocês? Então, leve a oferta. Porque não se cultua, não se adora sem ofertar. Você não se apresenta diante de Deus sem apresentar também uma oferta para a obra do Senhor. Você não se apresenta diante de Deus sem apresentar algo também de sacrifício diante do Senhor. Aí você fala assim, pastor, mas a gente já teve o sacrifício de Jesus, né? A gente não tem mais que sacrificar. Sim, para a salvação não. Mas a vida cristã é uma vida de sacrifício, de renúncia. Você adorar ao Senhor, você servir as pessoas, você trabalhar na igreja, você entrar por um caminho de salvação com Cristo, de andar com Cristo, é um caminho de renúncia. É um caminho de sacrifício também. Você abre mão de coisas. Você, olha, eu poderia estar com a minha família, eu estou cuidando de alguém. Eu poderia estar dormindo, estou aqui dando atenção para uma pessoa que precisa. Olha, eu poderia estar investindo esse dinheiro numa grande viagem, mas eu vou ofertar para a obra do templo. Eu poderia fazer várias coisas, mas eu decidi me sacrificar para que a obra de Deus vá para frente. Envolve sacrifício, sim. E ainda mais quando nós vemos a realidade desse povo. Ei, tem alguém passando fome. Tem alguém passando necessidade. Nós precisamos nos sacrificar por isso. Porque só sabe o tamanho do buraco que a pobreza faz na vida de alguém quem já passou por ela. Só sabe o desespero que alguém que tem fome passa quem já passou por fome. Você sabe, talvez, você que está aqui sentado, talvez você saiba, que é o que sair de casa procurando emprego, porque você já está quase desesperado, que não tem emprego, você tem família, tem que sustentar, e aí o filho está na escola, tem que dar comida, tem que pagar plano de saúde, tem que comprar remédio, e você não sabe de onde vai tirar. Talvez você já passou por isso. Quero eu que você nunca passe. Mas se já passou, você que não passou, que não passe. Mas só quem passou sabe o desespero que é sentir falta de alguma coisa. Por isso que Paulo fala o seguinte para os coríntios: ei, participem. Saiam da inércia. Olhem com olhares generosos e ajudem para que vocês pratiquem a generosidade como nós precisamos praticar. E nesse texto aqui eu aprendo algumas lições sobre generosidade, para que eu e você possamos ser e ter corações generosos. Em primeiro lugar, quais as lições aqui que eu aprendo? Primeiro, contribuir não é ato de nossa bondade, mas é fruto do toque de Deus. Olha como isso é interessante. Quem contribui, não contribui porque é bom. Não contribui porque ficou sensibilizado. Não. Você contribui porque foi obra do Senhor. O próprio versículo 1 diz: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Presta atenção, quem ofertou foi Macedônia. Foi Macedônia que enviou o recurso. E aí Paulo está falando, eles receberam uma graça. Eles receberam o toque de Deus. Eles receberam a graça de serem ofertantes. Deus é que chegou lá na igreja e falou assim: ei, vocês precisam ofertar. E eles então ofertaram. Você está entendendo o que Paulo está falando? Paulo podia falar assim: ei, irmãos, eu quero compartilhar com vocês, olha, o tamanho do coração da igreja de Macedônia. Eu quero compartilhar com vocês quão bom é aquele povo. Não, Paulo não falou isso. Paulo falou o seguinte: quero compartilhar com vocês a realidade do toque de Deus na vida daquele povo, porque eles ofertaram. Foi Deus que concedeu às igrejas da Macedônia esse toque.
Não foi a bondade da igreja com as pessoas, não. Não foi um sentimento das pessoas, não. Deus é que tocou na igreja e falou assim: olha, eu quero que vocês ofertem. Eu vou derramar uma graça sobre vocês, para que vocês ofertem sobre o meu povo. É Deus quem toca para que isso aconteça. É a presença de Deus. E é claro, isso mostra que Macedônia buscava a presença de Deus, buscava o toque do Senhor. Eles queriam ser usados pelo Senhor e Deus tocou. Deus os incentivou. Quando nós não somos generosos, tenha certeza disso, está faltando o toque de Deus na tua vida. Se nós não somos pessoas generosas, é porque Deus não tem tocado nas nossas vidas. Porque a essência, uma das essências, da parte da essência de Deus é a generosidade. Se Ele está em nós, se Ele toca nas nossas vidas, nós também somos generosos. Você não consegue ver uma pessoa com uma necessidade, e aí não entenda só necessidade financeira, mas você não consegue olhar para uma pessoa com necessidade e não fazer nada. Jesus era assim, Ele tinha uma compaixão que o movia a resolver os problemas das pessoas. Generosidade, compaixão. Se Deus toca na sua vida, você tem esse comportamento também. Talvez se você não tem tido, você não é uma pessoa. Se eu não tenho tido, não sou uma pessoa. Nós não podemos ser pessoas generosas sem o toque de Deus. Por isso Paulo diz, a graça que Deus concedeu às igrejas. Acontece que Corinto, como eu falei, uma igreja muito rica, muito poderosa. E aí Paulo está falando para eles assim, poxa, como é que vocês não ainda entenderam esse princípio? Sinal de que está faltando alguma coisa na igreja de vocês. Está faltando o toque de Deus na vida de vocês. Irmãos, vocês já pararam para pensar? Por que pessoas têm tanta fartura? Por que há pessoas que são muito abastadas? Por que há pessoas que têm muitos recursos? Por que há pessoas que têm muitos conhecimentos? Por que há pessoas que têm muitos recursos até de inteligência mesmo, de percepção, de olhar e entender uma coisa? Por quê? Aí você vai falar, pastor, porque estudaram muito, porque trabalharam muito, porque eles se dedicaram, porque eles realmente sobressaíram, porque eles realmente são merecedores disso. Pois é. Mas esse entendimento choca completamente com uma teologia que eu acredito que é a teologia da mordomia. Nada é nosso. Tudo é de Deus, vem de Deus e deve ir para Deus. Sabe essa inteligência que você tem? Deus que te deu. Sabe esse poder que você tem talvez de se relacionar bem com as pessoas? Deus que te deu. Sabe a oportunidade, aquela porta que se abriu de emprego, que aí a tua vida, Deus que abriu essa porta. Sabe aquele insight que você teve naquela reunião, que fez a diferença, aí o teu gestor falou assim, nossa, você tem que ser promovido. Aquele cargo de confiança, a saúde que você tem para poder trabalhar, Deus que te dá. Tudo é de Deus. Tudo vem de Deus. Então eu não posso dizer que o que você tem de recurso, a abastança, a prosperidade que nós temos, é o nosso mérito. É de Deus. Deus é que nos dá. E por que Deus dá? E por que então que Deus te colocou nesse emprego, te deu essa família, fez você morar no seu lugar aí que você mora, fez você ter esse conhecimento, as oportunidades que se abrem para você, por que Deus deu isso para você? Será que é para reter? Ou será que é para você distribuir? Será que é para você apenas ter uma boa vida? Ou será que é para você compartilhar e ajudar pessoas com a sua generosidade? Quantos aqui, e eu me coloco nessa situação, já não jogaram coisas fora em casa porque passaram na validade? Você foi no mercado, pôde comprar, pôde adquirir o que quis, olha, eu quero essa fruta, eu quero esse legume, olha, isso aqui está na promoção legal, vou comprar lá uns 5. Ah, que bom, eu sempre quis comer isso aqui, sei você, mas quando eu casei, aí, por exemplo, tinha um trauma de infância, vou dar um parênteses aqui. Eu passava na rua lá onde eu morava, aquela pessoa vendendo Yakult, né? Aconteceu isso com vocês também? Aí a minha mãe não podia comprar, é muito caro. Uma das primeiras coisas que eu comprei foi logo um gradadão de Yakult, assim, deixa na minha geladeira aí. Podia comprar, né?
estou trabalhando, agora a geladeira é minha, quem manda sou eu. Se você fez igual a mim, quando a primeira compra do mercado que você fez quando você casou, eu fiz assim, só comprei besteira. Só comprei besteira. Aí depois eu entendi o que meu pai e minha mãe passavam, né? Não, tem que comprar legumes, frutas. Vai fechando parênteses. Você talvez já estragou coisas na sua casa porque passaram da validade. Coisas que você e eu desperdiçamos porque nós não usamos. Nós deixamos as coisas estragarem. Como o povo lá no deserto, quando recebia o maná. Lembra que quando a Bíblia fala do maná? Deus fala o seguinte, ó, vai cair todo dia. Aí você pega uma porção para o dia. Se você pegar mais, vai estragar. Pois é. Sabe o que Deus estava ensinando para a gente já lá no maná? Ele está me ensinando que quando a gente pega ou tem mais do que a gente precisa, estraga. Quando temos mais do que precisamos, as coisas estragam. Ou elas estragam, ou elas nos estragam. Porque a gente não compartilha. Nós fomos chamados para sermos um rio e não uma represa. Como é que a represa funciona? Estou aqui retendo. Aí a represa retém um montão de coisa. O que acontece com aquela água retida? Não tem vida. Fica ruim, fica esquisita. Sabe? É uma água que, pô, você não vai pegar ali e beber. Você não vai fazer isso. Agora um rio bonito, um rio bem legal, você pode até chegar assim, vou nadar aqui, uma água doce, né? Posso pegar e beber uma água. Você pode. Um rio bom, que você tem ali certeza que está na natureza, intocável, né? Poxa, não tem nenhum esgoto entrando, você pode. Porque é um rio, água corrente, água que está sempre renovando. Pois é, Deus nos chama para ser assim, um rio. Eu recebo e passo, eu recebo e transmito, eu recebo e compartilho, eu recebo e tem sempre gente bebendo da minha água. Assim a água não estraga, assim as coisas não perecem. Só que o problema é que nós achamos que nós somos donos. Nós não entendemos que somos mordomos. Não, poxa, Deus está me dando esse salário aí, o salário é meu. O dinheiro é todo meu, eu gasto com o que eu quiser. Tem um fundo de verdade, porque Deus te dá essa autoridade mesmo. Só que você precisa lembrar, Ele dá essa liberdade. Mas Ele te lembra, ei, você é mordomo, hein? Você não é dono. Então gaste de forma a agradar o dono. Use de forma a agradar o dono. Porque o dono é generoso. Se nós somos mordomos do dono, precisamos ser generosos como o dono. Você está entendendo? Da onde vem a necessidade de sermos generosos? Tudo que nós, na verdade, dizemos que temos, não é nosso, é de Deus. E esse dono é generoso, por isso nós precisamos do toque de Deus para que possamos ser pessoas generosas. Em segundo lugar, o que eu aprendo aqui? É que a contribuição que agrada a Deus envolve sim sacrifício. Olha o que diz o versículo 2: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza e generosidade. O texto é claro. Paulo não está falando assim, ei, povo da Macedônia, rapaz, os caras se reuniram aí, num churrasquinho que fizeram, sabe, aquele papo de boa, levantaram aí logo uns 100 mil. Não, poxa, Paulo não está falando isso. Paulo está falando o seguinte, rapaz, os caras estavam numa tribulação, eles estavam vendendo almoço para comprar janta, o negócio não estava fácil para eles não, mas não é que o povo se uniu para ofertar? Eles estavam assim, vivendo na fé. Eles estavam falando para os filhos, ó, filho, não posso comprar esse sorvete hoje não, papai está sem dinheiro. Ó, filho, vai chegar seu aniversário, a gente vai fazer só um bolinho aqui em casa mesmo, porque não está dando. Essa é a realidade do povo, mas Paulo está falando o seguinte, mesmo em meio a essa realidade de tribulação, que talvez você esteja passando, ou já passou, você sabe como é que é, eles falaram assim, ei, tem um povo lá que está pior que a gente. Tem um povo aí, nosso irmão, que está passando necessidade, nós precisamos ajudar. Não vamos olhar para a nossa realidade, porque tem um povo pior que a gente, então nós precisamos ajudar. E eles se uniram nesse meio, nesse contexto, e ajudaram essas pessoas. Meus irmãos, às vezes,
a pessoas pobres, ou às vezes tem gente que fala que essa é uma regra, né? Que os pobres são mais generosos que os ricos. Porque eles sabem o que é passar necessidade. Eles estão vendo assim, poxa, tem uma pessoa ali que não tem o que comer, e às vezes o rico, ele até dá, mas dá aquilo que não vai fazer diferença para ele. Uma pessoa que ganha muito bem, chega ali e pagar um salgado para alguém que está com fome, não é nada. Agora, uma pessoa que ganha um salário mínimo, talvez, está suando ali e fazendo um ato desse, é algo muito, muito grande. Porque é um valor considerável. Tem um vídeo aí também na internet que mostra algo muito interessante. Uma pessoa fez um experimento e ela chegou para um mendigo e disse assim, aqui, rapaz, eu estou sem dinheiro, estou sem a carteira e preciso voltar para casa, preciso comer alguma coisa, você tem como me dar um dinheiro? Aí o mendigo sentado com aquele chapeuzinho dele, olha para ele assim e vai e pega umas moedinhas, poxa, vai lá, come aí alguma coisa, você está com fome. E aí aquele homem fala assim, olha, deixa eu te falar, eu não preciso disso não. Na verdade, eu vim aqui para te ajudar. Aí ele pega um bolo de dinheiro e entrega para o mendigo. O mendigo olha para ele e fala assim, que isso, não estou acreditando, você está brincando. Isso é o quê? A pegadinha? O que você está fazendo? É aquele mendigo, começa a pular de alegria, olha para o alto e diz, Senhor, obrigado por essa bênção. Aí sabe o que o mendigo faz? Ele sai dali, vai no mercado, compra comida, volta e começa a distribuir comida para os outros amigos mendigos dele. Aí isso buga a nossa mente, isso dá um negócio esquisito. Eu sei que você conhece que há pessoas de rua que estão numa situação totalmente diferente. Às vezes má índole, é escolha, outra coisa. Mas há pessoas realmente que estão passando necessidade. E essa pessoa era uma, e ela ficou doida. Falei, caramba, eu vou ter dinheiro para comer, eu vou ajudar meus amigos. Eu vou ser generoso, porque há pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu estou passando. Talvez você já viveu uma situação, já foi no médico, e aí o médico fala assim, você está com essa doença, você precisa de tratamento. E aí o médico faz aquela receita, aí quando você chega na farmácia, chega para o atendente, aqui, estou com essa receita, quanto é que é o remédio? Aí a pessoa da farmácia fala assim, não, nós temos aqui, é para durar uma semana, né? Quanto é? R$320. Você tem que tomar durante 6 meses. R$320 por semana. 1.280. Calculei certo? Por mês. Só com esse remédio. Aí, você olha assim para o atendente e fala assim, tem genérico? Tem aí um outro assim que faz o mesmo efeito? Que é pelo menos a metade? Essa farmácia, essa fórmula aí não tem não, só tem esse mesmo. Você coça a cabeça. Aí você fala assim, mas nem está doendo tanto, né? Não vai dar não, obrigado. E sai sem o remédio. Talvez você já passou por isso. Talvez há pessoas que você conheça que estão passando por isso. Não tem, vai tirar de onde? Às vezes ganha um salário mínimo para pagar um aluguel, para sustentar a família, vai gastar 1.280 no remédio? Não tem como. É a realidade de muitas pessoas. E aí, a pessoa acaba vivendo assim. Sabe o que eu aprendo? Que a generosidade não tem a ver com quanto a gente tem na conta. Tem a ver com o que nós temos no coração. Tem a ver com quanto a gente pode olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, ela precisa. Eu preciso ajudar. Mas você não tem dinheiro. Mas eu preciso ajudar porque ela precisa mais que eu. Olha, eu preciso de um esforço aqui porque ela precisa mais que eu. Nós temos que refazer algumas coisas aqui em casa para eu poder ajudar esse meu irmão, a minha irmã, ajudar essa pessoa porque ela precisa mais que eu. Generosidade não tem a ver com quanto você acumulou ou com quanto você tem nas suas aplicações. Tem a ver com quanto da palavra de Deus você tem no coração. Por isso, às vezes, a gente lança campanhas,
a gente quer ofertar, por exemplo, para ações missionárias, a gente quer ofertar para a compra de cestas básicas, a gente quer fazer alguma coisa, você talvez na cadeira possa falar assim, pastor, mas você não sabe, eu não tenho dinheiro, eu também estou trabalhando, poxa, eu estou aqui também vendendo o meu almoço para comprar a janta. Deixa eu te falar, tem gente pior que você. Tem gente pior que você. Por isso, nós não estamos falando sobre o quanto você pode doar para que alguém possa comer. O quanto você pode doar para que alguém receba um abraço. Há pessoas que estão ouvindo outros irmãos chorando, reclamando, e está assim que foram, e você também está com o coração despedaçado. Você fala assim, mas eu quero ajudar minha irmã, eu quero ajudar meu irmão, eu quero ouvir, porque eu sou generoso. Porque eu entendo que para ser generoso, exige também sacrifício da minha parte. Em último lugar, o que eu aprendo aqui sobre generosidade? É que a contribuição que agrada a Deus ativa o sobrenatural. Versículo 3 diz o seguinte: porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Sabe o que Paulo está dizendo? Em outras palavras, Paulo está falando assim, meus irmãos, quer saber um negócio? Eles poderiam doar até assim 10, mas eles doaram 100. E eu não sei como isso aconteceu. Ou melhor, sei sim, foi Deus na vida deles. Não tem explicação humana. Deus realizou algo por causa da generosidade deles. Eles doaram até mais do que podiam, porque Deus começou a tocar nesse negócio e multiplicar o dinheiro. Deus começou a abrir portas. Deus começou a botar trabalho de onde não tinha. Deus começou a tirar doença, não precisa mais gastar com remédio. Deus começou a falar o seguinte, aqui você ia ser desempregado, não vai mais, porque você resolveu participar da campanha, pronto, vou guardar teu emprego. Você quer ajudar os pobres, então vou promover você, porque você quer ofertar mais. Algo sobrenatural começou a acontecer na vida deles, porque eles deram muito mais do que eles podiam. Não teve explicação humana, foi realmente a ação de Deus na vida deles. Irmãos, quando você e eu vamos além daquilo que nós podemos, aí Deus entra. Quando você e eu nos comprometemos com alguma coisa além daquilo que nós podemos, é onde Deus entra. Afinal, a fé funciona assim. A fé é eu falar para você o seguinte, eu tenho tanta fé que se eu botar meu pé aqui, eu não vou cair. E Deus constrói aqui um degrau para mim. A fé é igual o povo de Israel, quando Deus fala assim, marche. Mas tem um mar na frente, pode marchar. E diz a Bíblia que quando eles começaram a marchar, o mar se abriu. A fé é você ser direcionado por Deus, olha, eu estou passando por uma necessidade aqui também, Deus sabe da minha realidade, mas quer saber, eu vou me envolver, eu vou ajudar também. Aí entra Deus. Aí é onde Deus entra, porque você é generoso, porque Deus te deu um toque, porque você sabe que tem que fazer sacrifício, e aí Deus entra, porque você está fazendo algo que agrada o Senhor. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente pedir em nome de Jesus, nós receberíamos, não é verdade? Mas tem uma condição aí, tem que ser da vontade de Deus. Eu posso chegar hoje e falar assim, Deus, eu queria muito passar as férias nas Maldivas. Eu queria mesmo. Mas será que é da vontade de Deus? Pode ser que sim, pode ser que não. Deus, eu queria ter um carro do ano que custa 500 mil reais. Poxa, queria mesmo. Gosto de carro. Mas é da vontade de Deus? Deus, eu queria me mudar. Eu estou num apartamento hoje de 80 metros quadrados e queria um apartamento de 150 metros quadrados. Muito bom. É da vontade de Deus? Ou, esse apartamento vai ser usado para a honra e glória do Senhor? Deus, eu queria muito ser assim, ser assado, ter coisas, conquistar. Será que é da vontade de Deus? Será que tudo aquilo que a gente quer vai contribuir para que a vontade de Deus seja estabelecida, para que o reino de Deus cresça? Porque senão, talvez você vai ficar pedindo coisas e Deus não vai te dar, mesmo podendo dar. Mas quando a gente é ousado e fala assim, olha, eu quero ser generoso, eu quero ajudar,
Eu quero me empenhar para que outra pessoa coma, para que outra pessoa vá além. Eu quero me empenhar para a igreja crescer. Eu quero me empenhar para isso aqui ficar pronto. Aí Deus começa a agir na sua vida. Eu tenho certeza disso. Irmãos, nós fizemos a campanha no passado e estamos na campanha esse ano. Desculpa, fizemos a campanha no semestre passado, né, junho para julho. Estamos nessa campanha desse ano de dezembro, agora no mês de dezembro. Eu lancei há 2 domingos atrás. Eu já tenho testemunhos de pessoas que já falam comigo, pastor, eu peguei, ó, eu vou dar tal cota. E Deus já me abençoou. Deus já abriu uma porta para mim. Deus já mudou a minha realidade. Não é possível. Ontem aqui uma pessoa se batizou e falou o seguinte, olha, eu tentei em outro lugar, numa outra religião. Não consegui. No dia que eu aceitei Jesus, eu entrei para a igreja e falei, Deus, eu quero andar nos teus caminhos. No dia seguinte, na mesma semana, uma porta de emprego se abriu para mim. Não é possível. É muita coincidência? Não, é Jesuscidência. Porque quando a gente está na vontade de Deus, o sobrenatural acontece. Quando a gente se coloca para fazer aquilo que Deus quer, o sobrenatural acontece. Irmãos, Efésios 6:8 diz, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Isso aqui é a realidade da palavra do Senhor. Deus, Ele recompensará todo aquele que fizer algo por Ele. Deus, Ele vai recompensar. Isso aí é garantido. Não precisa você se doar, ofertar, trabalhar, buscar o Senhor para ganhar nada, não. Não precisa, porque isso vai acontecer. Basta você buscá-lo da maneira correta. Vai acontecer. Ele vai. A minha filha, por exemplo, ela tem 6 anos. Ela não acorda de manhã preocupada se vai comer. Ela não acorda de manhã preocupada se vai ter roupa. Ela não acorda porque ela é totalmente dependente de mim. Ela tem certeza que eu vou cuidar. O problema é que às vezes a gente cresce e a gente sai dessa atmosfera de dependência de Deus. E a gente começa a se preocupar com coisas que Deus já garantiu para a gente. E aí a gente perde a oportunidade de sermos generosos com outras pessoas. Generosos com Deus mesmo. Generosos com o reino do Senhor. Por isso, não espere receber de volta de Deus o bem que você faz. Não espere, mas tenha certeza que virá. Olha só como é que a lógica do reino é, né? Você não precisa fazer, poxa Deus, estou fazendo para receber, mas eu tenho certeza que virá. Algo virá, porque Deus vai me recompensar. Irmãos, eu já ajudei muitos casamentos a não acabar. Já escutei pessoas com problemas de finanças, pessoas com problemas na família, com doenças. Já orei, já conquistamos muitas coisas. E essas pessoas nem me disseram obrigado. Muitas disseram, mas muitas outras não. Há pessoas que eu investi, fui atrás, visitei, orei junto, chorei, saíram, foram para outra igreja. E eu te pergunto, eu fiquei triste? Fiquei. Agora, me fez parar a minha caminhada? De jeito nenhum, que eu não fazia por elas. Eu fazia por Deus. Em amor a elas, mas por Deus. Deus, estou aqui servindo o Senhor. Amo essa pessoa, mas estou servindo o Senhor. A recompensa vem do Senhor. Tudo que fazemos para Deus tem recompensa nele. Eu não estou nem aí se alguém não vai me agradecer. Paulo mesmo fala o seguinte, olha, procuro eu agradar a Deus ou as pessoas? Não, quero agradar a Deus. Então a gratidão, o reconhecimento vem dele. Agora é claro, né? O próprio Paulo, em 1 Coríntios 10, lá no final do versículo, ele fala o seguinte, olha, procuro agradar a todos. Eu procuro fazer o bem a todos. Para quê? Para que todos se salvem. Porque eu amo a todos. Eu quero a salvação de todos. Então, a lógica do reino é, eu quero fazer algo por Deus, por amor às pessoas. Mas não preciso receber nada em troca, não. Quem me recompensa é o Senhor. Ele que abre portas, Ele que retribui, Ele que cuida de nós. Irmãos, é muito interessante ver que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, não é verdade? Deus pega pessoas improváveis e coloca lá em cima.
Deus usa pessoas que você talvez nem imagine, porque elas receberam esse toque dele, se colocaram numa posição de sacrifício e entenderam que quando elas agem, o sobrenatural de Deus entra em ação. Nós precisamos responder essa pergunta: o que nós temos feito pelas pessoas? O que você e eu temos feito pelas pessoas? O que nós temos feito pela igreja? Eu gosto muito dessa ilustração que eu aprendi. A igreja para você é um mercado? Você vem, pega o que quiser consumir e vai embora? Ou a igreja para você é a sua casa, casa do teu pai? Calma aí, tem um papel no chão, vou limpar. Ó, quero participar também, quero trabalhar, quero me envolver, quero fazer parte, é a minha casa. Eu quero ter parte com os irmãos. Eu não venho aqui só para consumir não, eu venho para abençoar também. Eu venho para me doar. Jesus diz que é melhor dar do que receber. E você, creio eu, que já tenha participado dessa experiência. Tenha participado da experiência de dar alguma coisa para alguém, que talvez para você não ia fazer falta, mas que quando a pessoa recebe, a alegria externada por essa pessoa causa em você algo que você não sabe nem explicar. Uma sensação tão gostosa. E é o que diz esse versículo: é melhor dar do que receber. Talvez a pessoa que recebeu vai fazer festa um dia, mas você vai ficar bem pela semana. Você fica bem por um mês, porque fez algo de bom por alguém. Você se sente bem, porque é melhor dar do que receber. Quando damos uma coisa que significa alegria para alguém, que resolve o problema de alguém. E Deus ama isso. É o que dá com alegria. O versículo 5 diz algo muito interessante, que antes da oferta que eles deram a Deus, eles se deram para Deus. Paulo fala isso, ó, eles se doaram para o Senhor. Está aí alguma coisa que talvez seja a chave para que eu e você sejamos generosos. Nós temos que nos dar para o Senhor, nos entregar a Deus, dar nossas vidas a Deus. Talvez esse aí seja o problema de não sermos generosos. Nós não estamos nos doando para Deus, e se nós não nos doarmos para Deus, nós não vamos doar nada para ninguém. Talvez nossa vida não está realmente no altar. O mundo prega, ó, vá atrás do seu prazer, vá atrás do seu sustento, vença, você é merecedor. O que Deus prega? Vá atrás das pessoas, dê alegria a elas, faça algo por elas, ajude as pessoas. Essa é a mensagem do reino. Pense primeiro nelas, agrade o próximo, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus lá em João 13 fala o seguinte: agora eu dou um novo mandamento, ame as pessoas como eu amo vocês, a ponto de se doar por vocês, a ponto de ser generoso, de ter que se sacrificar pelas pessoas. Essa é a pregação de Jesus, que a gente se doe, para que a gente possa ser generoso com as pessoas. Aí Paulo continua falando, versículo 6, versículo 7, ele fala assim: ei, vocês precisam sair da inércia, vocês precisam parar de viver só de discurso, vocês precisam parar de botar a Bíblia debaixo do braço e dizer eu vou para a igreja, mas na verdade a semana de vocês não é a semana de alguém generoso, não é a semana de alguém que se importa com pessoas. Talvez você só lembra de Cristo quando você vem para a igreja de novo, você só lembra das pessoas quando chega domingo, e até nisso você às vezes é negligente. Não, hoje eu não vou não, essa semana eu vou ficar em casa, não tenho compromisso, porque talvez nós não estamos nos doando para Deus da forma correta. E aí, vivemos no discurso. Paulo está falando para eles assim: olha, vocês são bons em muitas coisas, porque a igreja de Corinto tinha muitos dons, muitos talentos, mas precisam melhorar nas contribuições. Vocês se arrebentam nos talentos, nos dons, mas quando fala de contribuição, vocês são pão duros. Vocês não abrem o bolso, vocês não querem ajudar ninguém.
E vocês podem, mas vocês não estão com o coração de vocês em Deus. Não adianta, irmãos, trabalharmos para Deus, não adianta dizer que amamos ao Senhor, se quando olhamos para nossas vidas, não vemos a generosidade de Deus através das nossas vidas. Nós precisamos viver esse exemplo maior de generosidade. Pensar nas pessoas. Eu vou repetir, não pense só em dinheiro. Pense num abraço, numa atenção, numa oração, num recado, numa companhia, para que você realmente exerça a generosidade que há em Deus e que está em nós, porque Jesus está em nós. Paulo vai falando no versículo 8, olha, ele vai falar de uma coisa que é verdade. Toda a força, todo o poder estava sobre Jesus quando ele estava aqui na terra. Por quê? Ele era 100% Deus. Desculpa, todo o poder estava com Jesus quando ele estava lá no céu. Quando ele veio para cá para a terra, ele se esvaziou. Ele era 100% Deus, mas ele se esvaziou. Ele se fez homem. Quer maior ato de generosidade como essa? Sendo Deus, falou assim, não, eu vou lá me doar pelas pessoas. Eu vou deixar aqui minha poder de Deus de lado, que eu vou lá para ser homem e morrer pelas pessoas. Essa foi a realidade de Jesus. Ele se esvaziou, permitiu ir à cruz para morrer no nosso lugar. Ele foi generoso. E agora, a gente não precisa mais morrer literalmente para as pessoas. Pelo menos você não. Mas você pode se doar pelas pessoas. Você pode se sacrificar pelas pessoas. Porque nós temos uma riqueza incomparável à presença de Jesus em nós. E a pergunta que eu quero fazer para você, para a gente terminar é: qual é o nível de generosidade você vai passar a ter a partir de hoje? Qual é o nível da sua generosidade a partir de hoje? Você vai se juntar a nós para pensarmos nas pessoas? Para tentarmos levar Jesus para as pessoas? Para abraçarmos as pessoas? Para nos importarmos com elas e sabermos as necessidades das pessoas? Você vai se juntar a nós dizendo assim, olha, se preciso for, eu vou me sacrificar, porque eu acredito no sobrenatural de Deus. Se preciso for, a gente vai apertar um pouquinho aqui, mas a obra vai para frente, porque eu acredito no sobrenatural de Deus e sei que Deus não vai deixar faltar nada para a gente. Eu vou elevar o meu nível de generosidade. Hoje você pode perguntar assim, a quem nós não agradecemos pela generosidade que nos alcançou? Você já parou para pensar nisso? O Evangelho de Deus chegou na sua vida. Você é grato à pessoa responsável pelo Evangelho ter chegado na sua vida? A quem nós não estamos agradecendo que fez algo relevante por nós? Pode começar pelos seus pais. Você é grato aos seus pais? Você é grato a um tio, a um irmão? É grato a alguém lá no trabalho? Você é grato a alguém na igreja? É grato a Deus por ser quem você é hoje? Será que alguém tem algo a nos agradecer pela forma que vivemos? Será que a gente chega num ambiente e a pessoa recebe a gente com um sorriso? Poxa, muito obrigado. Você é bênção na minha vida. A realidade da vida cristã deveria ser essa. Pessoas gratas a nós porque nós somos generosos. Não porque queremos receber algo em troca, lembra? Mas é algo que acontece. Gratidão. Será que no dia da nossa morte, alguém vai falar assim, lá no nosso túmulo, olha, aqui morreu alguém que ensinou generosidade. Quando meu avô morreu, eu já contei essa história lá na nossa antiga sede. Eu fui pegar as coisas dele lá no hospital. Ele estava internado. Fomos meu pai, meu tio e eu. Fomos para o hospital. Chegamos lá, pegamos as coisas dele. E uma funcionária da limpeza veio com a Bíblia dele. Assim, olha, a Bíblia aqui do seu Joel.
E aí o meu tio, que era filho dele, né? Falou assim, mas a senhora pegou a Bíblia, estava lendo, meu tio é pastor também. E ela falou assim, não, ele me deu a Bíblia dele. Meu avô passou por uma cirurgia de coração, ele estava com angina, né? Batimentos muito fraquinhos. Eu fui visitar, ele estava bem fraquinho. Mas no leito da sua morte, ele deu a Bíblia para a faxineira do hospital. Aí ela veio e falou assim, não, eu estou entregando porque era dele. Aí quando meu tio entendeu, eu falei assim, não, a Bíblia agora é sua. Porque ele plantou a semente de Jesus no seu coração. E eu pude chegar na lápide do meu avô e falar assim, ó, ele me ensinou a ser generoso. Essa pessoa foi generosa. Não tinha posses, não sabia nem dirigir, meu avô. Não tinha carro, simples toda a vida. Mas se doava pelas pessoas. Me ensinou. Ele aprendeu com quem? Com Jesus. Será que a gente vai chegar na nossa morte e pessoas vão falar isso da gente? Está aí uma pessoa que ensinou generosidade. Nós precisamos dar essa resposta para nós mesmos. Que esse negócio aí de amor de Jesus que a gente escuta, contagiou a gente. E por isso nós nos tornamos generosos, porque Deus é generoso. Eu queria fazer uma oração com você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Hoje você talvez está repensando na sua vida em algumas coisas. Sobre algumas pessoas, sobre algumas atitudes, sobre algumas realidades, sabe? É aquele ambiente ali, eu preciso ser mais generoso. Olha, naquele ambiente ali está difícil, mas eu preciso ser ousado e entender que quando eu sou generoso, mesmo em situações de tribulação, de conflito, de perseguição, o sobrenatural de Deus começa a agir. Olha, eu entendi que eu preciso dessa essência na minha vida. Eu entendi que às vezes até me sacrificar vai ser preciso. Mas o toque de Deus vai acontecer na minha vida. E isso só vai ser possível se Jesus realmente estiver presente no seu coração, na sua vida. Não tem como sermos generosos ou termos a essência de generosidade que Deus tem sem ter Jesus nas nossas vidas. E eu quero perguntar isso para você. Você tem Jesus no seu coração? De verdade? Jesus é uma realidade no seu coração? Não adianta você falar assim, eu gosto de Jesus, tal. Não. Jesus é real na sua vida, ou seja, você todo dia se preocupa em falar com Jesus, em conhecer Jesus, em chamar Jesus para a tua vida, sabe? Convidar Jesus a caminhar com você. Você tem essa realidade, se importando em parecer com Jesus todos os dias. Isso é a realidade da sua vida? Deixa eu te falar, se não for essa realidade, desculpa eu te falar, mas eu acho que você não tem Jesus. Você pode estar até perto dele, sabe? Perto, está no caminho assim, está perto. Mas Jesus ainda não entrou no seu coração, de verdade. Você ainda não teve um encontro do transformador com Jesus, verdadeiro mesmo, de verdade. E hoje você pode ter, você pode sair daqui falando o seguinte, Jesus, ok, eu quero o Senhor na minha vida, mas de verdade, sabe? É de com força mesmo, Jesus. Entra na minha vida, na minha casa, lá no meu trabalho, me orienta, muda minha mente, meu coração. Eu quero andar com o Senhor. Hoje você pode sair daqui com essa verdade. Você quer? Faz uma oração comigo aí, no seu lugar, no seu coração. Ninguém precisa escutar. Se você quer hoje sair daqui com uma certeza de que Jesus mora no seu coração, é presente na sua vida, é presidente da sua vida, orientador do seu caminhar, faz uma oração comigo, no seu coração. Eu vou orar aqui, você vai repetir aí. Diga assim, Jesus, eu entendi que o Senhor é o maior exemplo de generosidade. Que o Senhor me abençoou tanto, dando a vida e dando sua vida por mim. Por isso, Jesus, eu quero convidar o Senhor a morar no meu coração. Faz morada em mim, muda a minha vida, toca em mim e me ajuda a caminhar. Eu oro no teu nome, Jesus. Amém.